Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E realmente estava meio sumida, né? Passei a cadeira aí para minha sócia, minha mãe Ecléia. Aí agora hoje ela me deu essa missão de vir aqui representar ela, representar a Camille nesse projeto de vida que a gente tem, que é transformar os sonhos em realidade. Então, muito se fala, Fábio, do sonho da casa própria, da comprar casa é fácil, comprar casa é difícil. Então, a gente existe para desmistificar isso, explicar o que você precisa para comprar casa própria. Muitas vezes as oportunidades elas surgem de forma muito rápida, casas com uma entrada baixa, com documentação inclusa, de presente pela imobiliária, enfim. E nesse momento você tem que estar preparado para isso. Por quê? O que envolve a compra do imóvel próprio? A tua análise de crédito. Muitas vezes as pessoas deixam para fazer análise de crédito somente quando elas encontram o imóvel ideal. Mas isso não é certo. O que eu aconselho você que está me ouvindo? Fazer a sua análise de crédito antes de você escolher o imóvel. Por quê? Porque você vai rodar a cidade toda, vai olhar 3, 4, 5 casas sem aprovar teu crédito. E aí você gostou da casa 5, você se apaixona por ela e você vai aprovar o crédito, dá errado, você se frustra, você desiste, acha que não é para você. Sim. Por isso que a gente tem que inverter, a gente tem que fazer análise de crédito antes de você visitar os imóveis, para você falar assim, bom, eu consigo X valor, essa parcela cabe no meu bolso, agora eu vou procurar o imóvel que eu quero comprar. Então, esse planejamento para você fazer o cadastro antes de você visitar os imóveis é muito importante para evitar essa frustração, né, Fábio? Porque é ruim você planejar uma coisa e daí, meu Deus, deu errado e agora o que eu vou fazer? O que é esse cadastro? O que envolve o cadastro? Ele envolve uma análise de renda, analisa o teu CPF, se está limpo. Obviamente, o pessoal do CPF sujo não consegue financiar, né? Então, você tem que ter uma renda comprovada e nome limpo. Renda comprovada, Fábio, não é só quem tem carteira assinada. Empreendedor MEI que declarou imposto de renda, a gente consegue usar a renda de vocês. Agora, a Caixa tem uma novidade, para quem é motorista de aplicativo, a gente também consegue usar a renda de quem é motorista de aplicativo. Quem trabalha com carteira assinada, folha de pagamento, empresários que têm empresa no Simples ou qualquer outro tipo de regime, a gente consegue usar o teu prolabore da empresa. Então, são várias alternativas para você comprovar essa renda, inclusive quem é autônomo por extratos bancários. Mas não é muito fácil o extrato bancário, não aprova sempre de primeira, mas a gente faz a tentativa sempre, tá? Então, eu sou casada com você, Fábio, e você trabalha autônomo, tem extrato bancário, eu tenho renda comprovada, folha de pagamento. A gente pode usar a minha renda e a tua, um complemento para tentar aprovar um crédito maior. Aí você, com 5 documentos muito simples, a gente faz a análise de crédito, que é RG, CPF ou a tua CNH, o comprovante de renda, que é isso que eu acabei de falar, a documentação que comprova a tua renda, certidão de estado civil é muito importante, Fábio. Então, se você é solteiro, certidão de nascimento, se você é casado, certidão de casamento, se você é divorciado, certidão de divórcio, é muito importante que você apresente o documento correto na hora do cadastro, porque depois que você comprar a casa, não dá enrosco na documentação, tá? A tua carteira de trabalho, ela serve pra gente anotar o número do PIS lá e principalmente conferir quantos anos de carteira assinada você tem, porque uma observação importante é o quê? Se você tiver mais que 3 anos de carteira assinada, somando todos os teus empregos. Eu trabalhei um mês na Massa, trabalhei um mês na Y, trabalhei um mês em cada lugar e deu 36 meses, que é 3 anos, você tem um desconto no teu financiamento. Então, você consegue um desconto de 0,5 na taxa total anual, ou seja, você é super beneficiado se você tiver 3 anos de carteira assinada. Às vezes o cliente fala assim, não, eu não tenho. Poxa, eu não sabia, hein? Não, eu não tenho. Novidade ou já existia? Já existia, mas que a gente acaba não falando muito, a gente só pergunta lá quando vai simular. Tem 3 anos de carteira assinada? Daí a pessoa fala assim, pensa, eu tenho 30 meses, não tenho. Aí a gente vai somar lá dia por dia, dá os 3 anos. Então, se você tem a carteira assinada ou já trabalhou alguma vez com carteira assinada, você consegue ter essa redução na taxa de juros se você tiver 36 meses sobre o registro de carteira assinada com contribuição do fundo de garantia, é claro. Carteira de trabalho, comprovante de residência, aí com fatura de luz, água, internet. Essa fatura ela não precisa estar no seu nome, tem que ser da onde você mora, mas moro de aluguel, aqui a luz é na conta do nome do proprietário. Não tem problema, pode ser também, tá? Então, com esses 5 documentos, você faz sua análise de crédito e aprova o teu crédito. O que a gente vai entregar nessa análise de crédito? Quanto você conseguiu financiar, a tua parcela, e aí a próxima pergunta é, quanto eu tenho que dar de entrada? Então, é uma conta muito simples, sabe? Então, aprovou o teu crédito lá de 300 mil reais. A casa que você quer é 400, é 100 mil de entrada. Aprovou o teu crédito de 300 mil, a casa que você quer é 300 mil. É 100%? Depende. Do que depende? Da avaliação do imóvel do banco. Então,
É muito importante que tenha muito claro que o valor de venda é a avaliação do banco pode permitir que você financie o imóvel 100%. Jennifer, eu sou da turma que precisa financiar 100%, porque eu comecei minha vida agora, estou me reorganizando. Como que eu posso saber se tem uma oportunidade para mim? Primeiro passo, fazer teu cadastro de financiamento com esses 5 documentos que eu te falei. A gente vai aprovar o teu financiamento. Aí vamos pensar num caso hipotético que a pessoa lá aprovou um financiamento de R$2.000 por mês, não, desculpa, dos R$200.000, e ela quer comprar uma casa e ela só tem os R$200.000, Fábio. O que vai ser possível para ela? A gente tem uma casa lá no bairro São Brás, por exemplo, que ela foi avaliada pela Caixa por R$250.000. E o proprietário da casa aceita que seja declarado esse valor. Aí há um acordo entre as partes e a gente vai vender essa casa 100% financiada, porque financia 80% do valor da avaliação. Mas não é todo proprietário, Fábio, que aceita declarar acima do valor real de compra e venda, porque tem imposto para pagar, ninguém consegue dissolver isso, então tem uma responsabilidade por trás disso. Então, assim, toda casa eu posso financiar 100%? Não. Depende do proprietário, depende da Caixa. E a Caixa não tem facilitado muito, até porque os imóveis estão num preço cada vez mais caro, então a gente não tem tido tantas oportunidades 100%. Mas sempre tem. Então, eu sou da turma que precisa 100%. Se organiza, faz o cadastro, quando surgir a oportunidade você pega. A gente teve uma casa que foi vendida em menos de 24 horas, Fábio, porque tinha fila de cliente que não tinha dinheiro para documentação. Mas é uma casa em 10, então a gente precisa desse cadastro aprovado. Quem tem o cadastro aprovado é o primeiro a ser comunicado em caso de oportunidade. Aí surge uma dúvida sobre a documentação. O que eu gasto de documentação? Muitos que vocês devem estar me ouvindo pensando assim, meu Deus, eu não sei, gasto uma fortuna. Vamos lá. Qual que é a diferença quando você compra um imóvel à vista, Fábio, e um imóvel financiado? Quando você compra um imóvel à vista, você tem lá o dinheiro guardado na tua conta, vou usar o exemplo do 200 mil, então o 200 mil na tua conta, você vai encaminhar, junto com a imobiliária, a documentação para o cartório fazer a escritura pública de compra e venda. Nessa escritura, eu, Jennifer, vendi para o Fábio a minha casa por R$200.000 e ele me paga a casa no ato da assinatura dele. O Fábio, que está comprando a minha casa, ele vai pagar no cartório a escritura pública de compra e venda, que é o documento formalizando a compra e venda dele. Quando eu estou comprando via financiamento, essa taxa não existe, Fábio, mas ela tem uma outra taxa, que é a taxa da assinatura do contrato na Caixa, que é a mesma coisa que a escritura. O valor, obviamente, é um pouco diferente, porque você está emprestando dinheiro da Caixa, então há uma contrapartida, você paga uma taxa um pouco mais alta, mas tem a mesma validade. Então, quando você compra à vista, você tem a escritura pública de compra e venda. Quando você compra via financiamento, você tem o contrato particular de compra e venda com força de escritura pública. Por quê? Enquanto você não quitar o imóvel é da Caixa, ou do Banco do Brasil, ou do Itaú, enfim, do banco que você financiar. Então, a primeira diferença, na escritura pública, quando você compra à vista, você paga a escritura pública no cartório, e quando você compra via financiamento, você paga a taxa pela emissão do contrato. Aí fez isso, assinou a escritura pública de compra e venda, assinou o contrato da Caixa. A segunda taxa que a gente tem é o ITBI. O que é ITBI, pessoal? Imposto sobre transmissão de bens e imóveis. Qualquer transação imobiliária, seja compra à vista ou financiada, há incidência de ITBI. É um imposto da prefeitura, Fábio. Esse imposto aqui em União da Vitória é 2% do valor do imóvel. Então, se é um imóvel de 200 mil, você vai pagar 4 mil de ITBI. Se é um imóvel de 500 mil, assim sucessivamente. Temos uma diferença entre as cidades. Por exemplo, Porto União. Porto União não tributa 2%, Fábio. Porto União tributa 1% sobre o que você financia e 2% sobre o valor da entrada. Então, em Porto União, teria uma diferença se você comprasse à vista ou financiado. Mas em União, que é o nosso caso aqui, a nossa sede. Então, comprei um imóvel à vista, vou pagar 4 mil para a prefeitura. Comprei um imóvel financiado, ou 4 mil a gente não escapa. Aí vamos para a última taxa, que é o registro de imóveis. Também, Fábio, é a mesma coisa. Se passa pela mesma tramitação. Jennifer, eu gasto quanto em cada lugar? Se for à vista, você vai gastar 10 mil. Se for financiado, vai gastar uns 13, 14. Mas se financiou, é diferente. Então, assim, essa é a diferença da compra à vista e da compra financiada. E um mito que fala assim, comprei financiada, a casa não é minha. A casa é tua, com uma observação lá, que enquanto você não pagar, ela está alienada ao banco que você financiar. É o meu caso. Exatamente, é assim, você faz o que você quiser com a casa, mas você não pode fazer empréstimo, você não pode vender sem quitar. Então, você
tem essa divisão, porque muitas vezes você vai falar assim, ah, mas se fosse comprar à vista é diferente, é pro cartório, agora vai pra caixa. Vendedor tem medo de vender pela caixa porque acha que não vai receber de forma alguma. A diferença é que vendendo à vista, se foi no cartório na primeira taxa, você foi no cartório, assinou, você já recebe. Na caixa, você vai assinar, vai pra prefeitura, pro registro de imóveis, depois o vendedor recebe. Depois que tiver tudo certinho, Isso. aí que... Além dos vendedores, alguns compradores acham que assinou na caixa tá resolvido, mas não é assim. A pessoa vai assinar na caixa, vai pra prefeitura, registro de imóveis, e aí depois o dinheiro entra na conta do vendedor. Mas acompanhado pela imobiliária, você não se incomoda com nada. Isso é um passo a passo que eu falei, mas a gente faz tudo pra você só vai sabendo o que tá acontecendo. E o imóvel fica no teu nome 100%. E quero lembrar, Fábio, até é muito importante que eu lembrei disso. Se você que tá me ouvindo aí tem uma escritura pública de compra e venda na tua casa, que você comprou lá um terreno em 2002, e você guardou a escritura porque na época você não tinha dinheiro. Fábio, você sabia que se a pessoa não registrar a escritura, o imóvel não é dela? Quantas pessoas nos procuram na imobiliária com uma escritura bem antiga, Fábio, que pra gente registrar, a gente leva um baile, como diria meu avô, Esse sabe? registro é aonde? Aqui na cidade de União a gente tem 2 registros. Então, vamos imaginar que a gente tá lá na frente, na Avenida Manuel Ribas, olhando pra frente, de costas pra rádio a gente tá. Daqui pra rádio pra cá, da Manuel Ribas pra cá, é o segundo ofício de registro de imóveis, que fica na rua Benjamin Constant. Então, se o teu imóvel é da Manuel Ribas pro lado da rádio aqui, se tiver subido Manuel Ribas do lado esquerdo, se o imóvel é pro lado de cá, São Cristóvão, Jardim Roseira, Musolon, é no segundo ofício de registro de imóveis, que fica na rua Benjamin Constant. Então, eu tô ouvindo você, realmente eu não registrei a escritura porque eu não tinha dinheiro na época. É lá no cartório das meninas que a gente fala, que é do Mário e do Marcelo, mas as meninas que atendem na frente, é lá que você vai registrar o teu imóvel. Eu quero ver se meu imóvel tá tudo certo, se não tem nenhum tipo de problema. É lá no segundo ofício de imóveis. Agora, se o teu imóvel é da avenida para lá, aí é no primeiro ofício de imóveis que a gente chama carinhosamente de Seleme, que é o seu Belmar Seleme, que é o proprietário. Ele é aqui pertinho da rádio, no Executive Center. Sim. Ali, se o teu imóvel é da avenida para lá, é ali que você tem... Até a tua casa é no Seleme. Então, ali você vai pegar uma matrícula atualizada, você vai pegar uma certidão de ônus. Então, o que é a matrícula atualizada? Para que ela serve? Ela é um documento para você usar para o momento oportuno. Eu preciso agora para provar alguma coisa. Mas assim, você registrou no teu nome, não vai sair o teu nome enquanto você não vender ela. Então, às vezes, tem gente que acha que tá com a escritura pública em casa, Fábio, tá seguro. Já registrou? Porque pode haver a má fé de quem te vendeu de vender para outra pessoa. Quem registrar primeiro é dono. Então, quem tá me ouvindo aí que não tem essa escritura pública registrada, tome atenção a isso. E você que tá me ouvindo que quer financiar, então, se você compra à vista, Fábio, você tem os custos. Se você compra financiado, você também tem. Então, ninguém escapa. Não tem jeito. Tem a documentação, tem que se programar. E é possível financiar a documentação? É. Mas depende do quê? Do cadastro aprovado. Então, antes de você pensar em escolher a casa, em definir, o ideal é você fazer o cadastro de financiamento para você aprovar o crédito e aí sim poder buscar o imóvel com mais segurança e também falar assim, bom, é isso mesmo que eu consigo, é isso que cabe no meu bolso, é isso que eu quero e aí dar o próximo passo para a compra da casa própria. Muito bem, ela fala com propriedade, ela sabe o que está falando, é gostoso de ouvir, muito bom. E eu estava esperando ali uma vírgula para eu perguntar para você. Eu estava aqui conversando com uma amiga, uma colega minha aqui. Ela tem o sonho de conseguem o financiamento ou as duas comprovando renda. Conseguem um financiamento sim, mãe e filha, sem problema nenhum. É muito importante que elas vão comprar agora junto, o imóvel vai ser das duas. Aí futuramente uma delas quer financiar outro imóvel. Atualmente a Caixa permite, os outros bancos também, então ela pode financiar desde que a renda dela seja suficiente para pagar as parcelas, né? As duas parcelas. Mas hoje, eu quero comprar minha casa com a minha mãe, sem problema nenhum. Fábio, eu e você somos amigos, a gente tá vivendo uma vibe aí de aproveitar a vida, vamos comprar uma casa junto, que a gente paga aluguel. Eu e você podemos, sem ter vínculo nenhum, a comprar o imóvel. Obviamente que o imóvel vai ser de nós dois, né? Então, pode financiar sem problema nenhum. Unir as rendas, juntar a renda familiar. Não precisa... Muitos acham assim, tem que ter união estável para financiar. Não! 2 pessoas podem financiar o momento que elas quiserem. Mãe, filha, namorado, namorada, amigo e amigo, irmão e irmão. Tem várias, né? Sim. Conexões que a gente consegue fazer. Outra coisa.
A pessoa foi lá e viu uma casa num bairro, vamos dizer, vou dar um exemplo lá no bairro São Brás, né? A pessoa achou lá uma casa de 130 mil reais. Vamos dizer que essa casa seja mista. Ela é de alvenaria e de madeira, né? Uhum. Passa no financiamento? Passa, com uma ressalva. As áreas molhadas, então quando eu falo áreas molhadas, entende-se. A cozinha, banheiro e lavanderia precisam ser em alvenaria e com cerâmica, ou como falam mais popularmente, azulejada, né? Então tem que ser de alvenaria essas áreas molhadas e tem que ter cerâmica em todas elas. E outra coisa importante que na nossa cidade tem muito é o Eternit 4mm, Fábio. Gente, Eternit 4mm não passa, tem que ser 6mm, tá? O que geralmente é feito? Ah, lá na minha casa tem um puxadinho e eu coloquei 4mm porque eu não podia gastar naquela época, enfim. A gente pode pedir a vistoria da caixa, o engenheiro da caixa vai lá e aí ele vai falar, ó, para eu aprovar você tem que tirar esse telhado. Aí a pessoa tira e coloca os 6mm e resolve. Mas pode financiar mista sim, desde que esteja esses 3 itens com área com cerâmica e de alvenaria e que a cobertura seja 6mm, 4mm não passa justamente porque é mais frágil, né, Fábio? Então, a caixa precisa... Quando a gente fala, a gente sempre está se referindo à caixa porque ela é a mãe dos financiamentos, né? Sim. Cada banco tem suas regras, mas a caixa é que geralmente dita a frente e o que ela cobra, geralmente os outros bancos também cobram. E quando você fala ali, a Caixa vai lá avaliar, a Caixa e, claro, os outros bancos, todos têm engenheiros, né? São engenheiros que vão lá avaliar, fazer a avaliação da sua casa, tá, gente? Então, é uma pessoa, é um profissional da área que vai lá para... Não adianta, às vezes, você querer dar uma miguelada de que eu estou usando aqui o popular, o dito popular, tá, gente? Vou dar uma tapeada, né? Uma tapeada ali e tal. Então, fique atento, tem que ficar atento com isso. Até a gente ouve bastante na imobiliária, né? Pouco tempo que estamos aí, né? Eu dou 16 anos que eu atuo diretamente nisso. E aí a pessoa fala assim, viu, eu posso escolher o engenheiro? Então, assim, pessoal, como que funciona, Fábio? Para você pedir a vistoria da Caixa, você paga uma taxa de R$750, tá? Essa taxa, ela não é reembolsável, tá? Você não recupera ela. Eu falo que é um tiro que você dá, então a gente vai ter que acertar esse tiro. Aí, o sistema da Caixa, ele possui alguns engenheiros. Atualmente só tem um na nossa cidade, o resto tudo de fora. E aí, há uma lógica dentro do sistema. Então, eu abri uma vistoria agora, caiu para o engenheiro Fábio. Aí, a próxima que eu abri vai cair para a engenheira Bruna. A próxima para a Ecleia, a próxima para a Jennifer, a próxima para a Cristina, a próxima... Então, assim, cada vistoria cai para um engenheiro diferente. E assim, não tem como a gente saber, não tem como a gente tentar colocar outro, porque quem manda é o sistema. Então, assim, se alguém falar assim, não, a gente escolhe o engenheiro, tá mentindo. Porque quem define o engenheiro é o sistema da Caixa, sem dó nem piedade. Então, tem engenheiro, Fábio, que é mais querido, que não leva tudo ao pé da letra? Tem. Mas tem engenheiro que mede a casa para você comprar. Então, assim, é o sistema da Caixa. E eu também, Fábio, quando eu comprei a minha casa, assim, o engenheiro da Caixa, gente, era usada a casa. Ele mediu a casa. E construção da diferença, então dava, tipo, 3 centímetros de diferença num cômodo, 4 em outro. Daí ele falou assim, mas tem que medir. Eu falei, meu Deus, eu tô comprando isso aqui que eu tô vendo. Porque também é uma coisa que as pessoas acham, Fábio, que você compra o documento. Gente, vocês não compram o documento. Então, vamos supor lá, o terreno da casa da Camille tem 302 metros quadrados. Aí eu vou lá medir a 295. Eu não vou ligar pro seu Lauro, o senhor me vendeu menos, tá no documento. Porque o que eu comprei? O que eu vi, né, Fábio? Então, assim, o que a gente tá vendo, o que a gente compra. Então, tem engenheiro que mede, que olha, e tem engenheiro... Porque, assim, o que é importante o engenheiro da Caixa ver? A condição da casa, porque ela tem que estar habitável. O estrutural, se não tem nenhum vício construtivo que vai prejudicar, trincas. Então, é isso que ele vai ver. Medir, gente, ele não vai medir. Tem alguns que medem e acabam prejudicando em alguns casos. Mas é muito difícil porque eles também têm esse bom senso do que você compra o adlocks, que chamam, que é o que você está vendo. Então, assim, o que o engenheiro da Caixa vai ver?
tudo isso. Então é muito importante essa vistoria, porque ele pode safar ali e pegar uma casa com problema, então ele já vai te dizer que não aprovou porque não tá dentro das regras. E assim, a Caixa, por que ela tem um engenheiro próprio? São terceirizados, mas é da Caixa. Porque o imóvel é da Caixa enquanto você não pagar. Aí imagina daqui 25 anos você parar de pagar porque a casa, vamos usar um termo bem forte, rachou e caiu, é prejuízo para a Caixa. Então a Caixa ela não vai colocar qualquer engenheiro para olhar tua casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, esse engenheiro isso. Não tem conversa com o engenheiro. Porque às vezes o engenheiro, se você fosse para você escolher o teu engenheiro, você ia pegar o teu amigo. Teu amigo vai lá, vai avaliar a casa que você está pagando 200 por 500, você vai financiar 100%, vai pegar dinheiro para você e daqui 5 anos você para de pagar porque a casa está com problema. E daí? Então é por isso que a Caixa não é um pouco, é criteriosa em relação a isso. Às vezes a gente na imobiliária, a gente tá na emoção da venda, a gente fica chateado, sabe? Porque a gente perde venda por causa das avaliações ou porque o imóvel não passou por um detalhe. Por exemplo, cerâmica tem que ter 1,5 m na parede da lavanderia. O cliente não colocou porque não queria gastar, o engenheiro foi lá e reprovou, perdemos a venda, daí o cliente ficou bravo, só que o engenheiro da Caixa ele tem que seguir a regra. Então, é importante, a gente orienta o cliente do que tem que ser feito, mas não pensem que você escolhe o engenheiro. Se fosse assim, ia virar baderna, né? Então, a Caixa que dita as regras e assim, eu falo, Fábio, se não for como a Caixa quer, ela não vai financiar para você. Muitas vezes o pessoal não quer pagar a taxa da Caixa porque acha que a Caixa tem que dar a taxa. Então, assim, gente, o banco não tem obrigação de nada. Ele quer o melhor cliente para ele. E o interesse e o interessado é você. Eu até brinco, a gente tem a taxa de assinatura do contrato. E aí, quando eu comprei a minha casa, a gente tem 2 casas financiadas. Eu falei, não, eu trabalho com eles, jamais que eu vou pagar. Eu paguei, tive que ficar quieta, porque eu queria financiar. Então, quando você quer financiar, você tem esse ônus de pagar as documentações. Só que, gente, é um investimento, assim, as casas. Exato. E menos. Teu, né? No primeiro ano é o start que ela valoriza mais, porque começa a ter outras opções. Então, no primeiro ano ali você já recuperou o que se investiu, você já consegue evoluir. Então, assim, vale muito a pena. Então, é basicamente isso, Fábio. É umas dicas em geral, né? Mas casa mista. Eu quero te perguntar mais. Pergunte. Porque acho que ficou bem claro aqui sobre a casa mista. E essa casa ela foi construída algumas áreas e não foi averbado. Então, a casa contém edícula, uma edícula lá atrás, né? Três peças, mais um banheiro com lavanderia. E foi feito mais um puxadinho para aumentar um quarto ali. Aí vai ter que averbar. Depende. Outro detalhe, que surgiu essa dúvida comigo lá também. Diz que o pessoal fala bastante, é os mitos que a gente está aqui tentando desmitificar, né? A respeito. Diziam lá que não, mas a edícula está a mais de 1,80 m da casa, então não conta. Tem todas essas histórias, né? Muito interessante. Você já ouviu falar disso? Essa última que você falou, nunca tinha ouvido falar. Mas olha, é uma pergunta muito interessante e é muito bom para quem está nos ouvindo, porque a gente também ouve lá na imobiliária, minha casa não financia porque eu ampliei. Então assim, sabe, como que funciona essa situação da ampliação? Agora eu vou ser bem específica em relação à Caixa, porque alguns bancos, em suma maioria, não aceitam. A Caixa aceita que o imóvel esteja parcialmente averbado. O que é parcialmente averbado? Então vamos falar da casa lá que tem 55 metros quadrados, e aí você que tá me ouvindo fez uma edícula lá no fundo, porque você gosta de um churrasco, e aí você fez uma edícula coberta com um Eternit de 6 milímetros, ou então com telhas, né? Aí você fez lá e você resolveu que você vai vender ela. Você não precisa averbar a edícula. Qual que é a regra para a Caixa aceitar essas áreas que não estão averbadas, Fábio? Que elas estejam aptas com o Código Civil. Que o Código Civil diz, Fábio, que não pode colocar janela na divisa, que não pode colocar aberturas a menos de 1,5 m do vizinho. Então, vamos supor que a tua janela seja de frente para o muro do vizinho. Se ela tiver a menos que 1,5 m, não passa. Lateral, 75 centímetros, passa. Menos que isso, não pode. Então, ela fez a janela do banheiro grudada com a do vizinho. Não pode, tem que achar uma solução para isso. Então, desde que eu não vou averbar agora, mas daqui 5 anos o Fábio comprou de mim, ele vai lá, vai conseguir averbar. A prefeitura for lá e emitiu o alvará para você, a Caixa financia. Se for apta
a averbação, se for apta à aprovação, se for dentro das regras, a Caixa vai financiar o imóvel Então parcialmente já é averbado. uma boa Agora, você solução. fez lá a tua janela direto pra rua, você fez a janela direto pro vizinho. Essa semana eu visitei um imóvel que a janela da vizinha, olha que legal. A janela da cliente dava na lavanderia da outra cliente, do vizinho do lado. Eu falei, mas por que a senhora tem essa janela? Não é que a gente se comunica por aqui. Não vai passar pela Caixa, porque não faz sentido nenhum. Então, assim, o meu imóvel, a gente teve um caso que a gente vendeu uma casa ali no Conjunto Bento Munhoz. A casa tinha 190 metros quadrados, eram construídas. Adivinha, Fábio, quantos metros averbados? 50. 23. Ave Maria. 23. Jennifer, assim, tem engenheiro que pode interpretar diferente, mas a regra diz o quê? Tudo aquela metragem que estava lá, ela estava apta para financiamento, porque se a gente fosse na prefeitura pedir um alvará, a Caixa, a gente ia conseguir dar para a Caixa o alvará. Então, se está dentro do Código Civil, se está seguindo as regras do que pode, que a prefeitura permite, a Caixa vai passar o imóvel parcialmente averbado sem problema nenhum. Outro detalhe importante que tem bastante aqui na cidade, janela dentro de outro cômodo. Não pode, gente. Já viu essa, Fábio? Por exemplo, a janela do teu quarto é na tua lavanderia. E a tua lavanderia é fechada. Não pode. Olha só. Chama-se janela enclausurada. Não pode. A tua janela tem que dar para um lugar que tenha ventilação. Porque senão tu vai molorar, né? Vai estragar teu imóvel, enfim, né? Banheiro. Banheiro pode ser de janela? Pode, desde que tenha lá em cima um duto de ventilação. Tem aquelas bem bonitas assim que você vê, que tem o vidro lá em cima. Pode, mas tudo tem regra. Então, janela dentro do outro cômodo, não pode. São essas regrinhas simples, mas que elas influenciam bastante na aprovação. E até assim, ó, como você falou ali da janela, essa janela tá errada. Você vai lá e fecha a janela. Se não for comprometer o quarto, né? Claro que o quarto tem que ter iluminação natural e tal. Eu digo ali que deu de frente pro vizinho lá. Fecha pra... Porque às vezes a pessoa fez sem pensar a janela, sabe? Fecha essa janela pra acontecer a venda. Isso mesmo. Aí que entra o principal ponto. Você precisa de uma pessoa especializada do teu lado para você fazer isso. Muitas vezes, você que tá me ouvindo, você vai identificar essa fala. A imobiliária ganha muito. A imobiliária não precisa ter negociação, porque eu não preciso da imobiliária, eu sei tudo, porque hoje em dia o Google é um pai, né? O chat GPT, então, ele é meu melhor amigo, eu converso com ele, Fábio, ele me dá dicas, enfim. Gente, só um especialista pode te ajudar. Então, assim, se você que tá me ouvindo, tem um imóvel para vender, quer vender ele, não sabe se dá para financiar ou não, contrata a Camini para fazer uma avaliação para você, passa por nós do financiamento, que a gente vai te orientar o que tem que ser feito antes de você saber de você escolher o cliente que você vai vender, enfim. Agora você está comprando um imóvel particular, negociou lá com a tua tia, que a tua tia vai fazer um precinho bom para você, e você está em dúvida se financia. Vai na Camini, leva lá as fotos do teu imóvel que eu te dou uma ideia, não te cobro nada para te dizer a informação, você faz financiamento por mim lá, para você saber o que pode, porque às vezes não querem passar pela imobiliária porque querem tirar vantagem, Fábio. E aí, no fim, a vantagem ela não existe, porque a falta de informação custa muito caro. Exato. Muito caro. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tá falando de dinheiro, bastante dinheiro, né? Mas só que o dinheiro é algo que a gente recupera, Fábio. Mas o tempo e a frustração, nunca mais você recupera. Exatamente. Então, assim, a imobiliária serve para isso, gente. Existem imobiliárias e imobiliárias, mas eu só posso falar da minha imobiliária. Você vai lá na Camini, você fala comigo, com a minha equipe, enfim. Explica a tua situação, a gente vai te dizer, dá ou não dá. Quando a gente fala não dá, a pessoa fala assim, porque eles não querem me ajudar. É que tem coisa que a gente não consegue fazer mesmo. Também não tem como, né? Mas a gente tá lá para te explicar a melhor forma, para você falar assim, não, é isso que eu tenho que fazer, vou seguir isso aqui. Vai te dar os passos, né? Corretamente. Isso, exatamente. Deixa aqui eu perguntar, tem uma ouvinte fazendo uma pergunta, que eu já sei qual seria a resposta, mas a gente, às vezes o óbvio a gente tem que falar. Claro, e é óbvio para mim, mas não é óbvio para você ou para ela, por exemplo. Para ela, para Jennifer, se a Caixa financia casa em área de enchente. Financia. Financia? Pessoal, vamos lá. Essa é uma pergunta, como é o nome dela? É a Kátia. Kátia, uma pergunta muito boa. Caramba! Então vamos agora lá. Eu fiquei surpreso. Aonde você mora, financia. Não, ali sim. Ali para baixo um pouquinho também. Aonde lá para baixo do São Bernardo, financia. O que acontece? Não é, aí que tá, não é todo lugar, gente. Existe um documento chamado cota de enchente.
Anotem aí a cota de enchente. Qual que é a cota atual hoje? Imóveis novos, novo. Novo. Ou compra de terreno em construção, 750. Então, Fábio, para te dar um parâmetro, sabe onde fica a Camini, né? Aqui na Cotário, Portugal. A nossa casa da Camini, a cota é 750,01. Olha só. Beleza? Ok. Uma das casas que eu tenho, ela fica lá no bairro São Basílio Magno. E ela, quando a gente financiou ela, a gente tirou a cota, porque lá pega água. Então, ela pega acima da tomada a água lá na nossa casa. A cota da minha casa é 746,5. Esse número é o número de imóvel usado. Se o teu imóvel, que você está me ouvindo, for acima de 746,5, financia pela Caixa, como imóvel usado. Se for abaixo disso, não. Então, assim, pega enchente, financia, mas não é toda enchente que financia. Então, tem casas que pega, na última enchente, vamos dar exemplo, pegou na altura do telhado. Provavelmente a cota de enchente dela é abaixo de 746,5. Acima de 746,5, financia. Eu sei que muitas pessoas e muitos corretores querem atrocidar a Caixa porque a Caixa não financia em áreas de risco. O que a gente tem que pensar? Quando dá uma enchente, Fábio, a Caixa nos assegura. O que aconteceu na minha casa? Eu pago a parcela dela, mensal. Aí o que acontece? Outra coisa que eu ia perguntar porque assim, há uma conversa muito forte na cidade que é um absurdo a Caixa não financiar em área de risco. Então assim, gente, a Caixa financia em área de risco sim. Então a minha casa, lá no São Basílio Magno, quem me conhece, tá ouvindo, sabe aonde é, sabe que é verdade, não é papo de vendedora. Eu vivi na pele. Ela financiou pela Caixa porque a cota dela era acima de 746,5 e ela era usada. Então, o imóvel usado acima de 746,5 financia. Aí, quando teu imóvel pegar enchente, você paga mensalmente um seguro contra danos físicos do imóvel. Só que esse seguro aí, desculpa cortar Pode falar. O seguro, ele é obrigatório. É obrigatório. A pessoa briga, a pessoa xinga, que não quer o seguro. Então, esse seguro ele serve danos físicos ao imóvel ou morte e invalidez. O que é danos físicos ao imóvel? Vamos pensar, Fábio, que deu uma tempestade hoje, cai a pedra, não vai dar, pessoal, tá? Deus nos protege. Cai a pedra e destelha a tua casa inteira, a tua casa que é financiada. Você vai se estressar, você vai arrumar, você vai assinar o seguro do banco. E o banco, a Caixa, o Banco do Brasil, Itaú, o banco que for, ele vai mandar um historiador lá e ele vai te reembolsar o que você gastou. Porque tem um seguro, porque o imóvel, já falei, é do banco. Então, o banco tem que cuidar. Então, assim, imóveis que são financiados pela Caixa em área de risco, falando da Caixa, tá? Que é o que eu tenho, sou especialista. Deu a enchente, vai baixar a água. Você pode fazer como eu fiz, fui lá, limpei a casa e a água subiu de novo, né? Você fica todo frustrado e quer desistir. Aí vai baixar tudo, você vai entrar em contato pelo site lá do teu seguro que tem no teu contrato e você vai acionar o seguro da enchente. O engenheiro da Caixa vai te ligar por chamada de vídeo, porque eles são lá de Goiás, de outro lugar, não sei onde eles são. E aí você vai fazer um vídeo, mostrar pra ele o que estragou. E pela metragem da tua casa, Fábio, ele vai estipular quanto você vai gastar para reformar ela. Tem cliente que recebe 2 mil, tem cliente que recebe 4 mil, tem cliente que recebe 10 mil, cliente que recebe 20 mil, depende do que estragou na tua casa. Então, assim, o mito, a frase, a Caixa não financia em área de enchente, ela é parcialmente certa e parcialmente errada. Então, se você está me ouvindo aí, anote o número, 746,5 imóvel usado financia. 750 imóvel novo, aquisição de terreno e construção. Sabe por que 750? Não. Enchente de 83. Teoricamente, gente, por quê? Há muita gente que fala que aterro influencia, que isso influencia aquilo. Eu não sei, gente, porque só Deus sabe, né? Então eu não posso dar minha opinião sobre isso. Eu só sei que o número é 750 é a cota de 83. Passou disso, não pegou água em 83. Então, 750 é o nível de segurança para a Caixa, porque a expectativa é que a gente nunca mais seja surpreendido com uma enchente tão grande. Mas a gente não sabe. Só Deus. Então, assim, 750, tua casa pode passar como nova, se ela for nova, ou o teu terreno você pode vender para eu construir uma casa para mim, via financiamento. Se tua casa é usada, 746,5, Fábio financia. Pode acontecer da minha casa ser 746,5 e a tua que é do lado ser 745. É a cota da prefeitura.
Então é na prefeitura que você tira o documento para descobrir se a casa pode ser financiada. Não, porque é um mito. Não, aqui pega água, não financia. Financia sim. Olha, gostei dessa informação, eu não sabia. Para mim era 750 a cota, né? Então, casa usada 746,5. Meio. Aí, Poxa, é uma informação importante, que porque legal. há muito, a Caixa não financia. Então, assim, gente, a Caixa também não pode financiar todos os imóveis, porque imagina numa enchente, Fábio, o rombo para uma seguradora. Exatamente. E o mundo é feito e movido por negócios e dinheiro. Então, a exato. Caixa tem que ter, o nível de segurança, sabe? Então, o nível de segurança hoje é esse. Se acontecer algo maior do que 33, eles vão provavelmente readequar. Mas, assim, tecnologia é muito grande hoje em dia, então eu acredito que não é o caso. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você vai saber responder, porque ela mas eu vou fazer. Lá vem, gente, lá vem. Não é, Jennifer. Eu tô reparando que tem pessoas que estão aterrando os terrenos. Vamos dizer, ali pega enchente, mas a pessoa foi lá, aterrou 1 metro acima do... Não tem nada a ver, né? Porque o que vale é a cota, né? Depende. Eu tô vendo que... Eu falei, esse cara aqui investiu certo, aterrou 1 metro acima do asfalto, já avisando, né? Porque daí eu penso assim, só vai sair com a roupa do corpo, né? Não pensa sair com a mudança, porque ruim é a mudança, né? O ruim é a mudança, gente, mas Os ficar móveis. ilhado também é Ou ruim, né? móveis planejados, que a pessoa Que tem é na um casa, caos, né? exatamente. Então, essa pergunta também é muito boa. Então, assim, há engenheiros e engenheiros. Então, atualmente, há um sistema que você pode fazer, você vai lá, terra o teu terreno, contrata uma equipe de topografia, então você vai investir um dinheiro, e essa equipe de topografia vai lá, vai fazer uma sondagem do teu, não é sondagem a palavra certa, gente, meu Deus, é um levantamento lá topográfico do teu terreno, para dizer que ele está a 752 metros do nível do mar, porque esse 750, Fábio, é nível do mar, até quem não sabe, né, é isso que a gente tá falando, nível do mar, tá? E aí, ele vai protocolar isso na prefeitura para pedir alteração da cota de enchente do teu terreno. Porque você aterrou. Isso, ok, ótimo, a cota do teu terreno tá certa, passou lá. Só que, Fábio, tem engenheiros da Caixa que solicitam a cota das esquinas. Se as cotas das esquinas forem abaixo, não passa. Por que eu tô falando isso? Eu já tive clientes que fizeram isso, que o engenheiro orientou a aterrar e fazer a RT, e beleza, passou. Mas teve um cliente que fez isso no São Joaquim e não deu certo, porque o engenheiro da Caixa pediu a cota da esquina de baixo. E na esquina de baixo a água chegou até quase na frente do terreno dele. E aí ele não conseguiu. Então, assim, pode fazer, vai dar a cota, mas se o engenheiro da Caixa pedir a cota das esquinas, pode ser que tenha algum problema. Mas, ultimamente, tem dado certo, mas é possível. Aterrou, pede na prefeitura um documento dizendo que o teu terreno está acima da cota de enchente. E você consegue ter o documento da cota. Mas a cota de enchente é o melhor documento de todos. Tem terreno que você olha, assim, que você passa hoje e fala assim, não, esse terreno aqui pega água. Você vai tirar a cota, não pega, é acima da cota. Tem terreno que fala assim, não, aqui não pega água, eu tenho certeza. Dou meu carro para você. Pega. Então, assim, é muito difícil. E os aterros, automaticamente, eles vão subindo o nível. Então, essa cota que a gente tem é uma cota lá de 83, 92, não sei o certo, é uma cota bem antiga. Então, provavelmente agora, com o longo dos anos, a prefeitura vai se atualizando para atualizar essa cota, porque tem lugar que a cota que dá 748, mas pegou a minha própria casa, 756,5 a minha cota. Então, teoricamente, a minha casa teria que ter pego água quase em cima da janela, mas pegou na tomada. Tem casas que tem a mesma cota que a minha, que a água pegou no telhado. Então, a gente não sabe como que funciona, mas, enfim, se tem um terreno, aterrou, você pode pedir para um engenheiro. Se vai ter um investimento, porque o engenheiro topográfico não é barato, mas vale a pena para você ter esse documento, se é importante para você construir nesse local, né? Mas também, Fábio, a enchente não é um problema quando acontece. Você se programa, você sai, você tira a porta, você tira móveis. É um transtorno para todo mundo. Tem gente que, infelizmente, não tem condições, sofre um pouco mais. Mas se você está me ouvindo aí, a dica que eu te dou, se é teu primeiro imóvel, se você está começando agora, compre um imóvel mais para cima, que você não vai ter problema. E se você tem um imóvel que você quer vender, geralmente os imóveis nessas áreas de enchente aqui em São Bernardo, principalmente, são imóveis de valor agregado um pouco maior, né? Muita gente nem coloca para vender porque não financia. Não pense nisso, financia assim, tira a cota de enchente, leva lá pra gente. Se for acima de 756,5, passa.
Boa. E muita gente não sabia, com certeza. Exato. Gostei muito dessa conversa, foi, olha, sensacional, até para eu poder passar para os amigos esse conhecimento. A gente podia conversar muito mais, tu tinha mais dúvidas aqui, mas o tempo não nos permite. Sim. Mas eu quero que você fale para a gente, o pessoal procurar a Camini, né? O endereço, o telefone. Vamos lá, então, pessoal, nosso endereço fica na rua Clotário, Portugal, número 871, bem pertinho ali do cemitério municipal. Nós temos estacionamento próprio, então você pode entrar e estacionar na frente da imobiliária, sem se preocupar com vaga, enfim. E o nosso contato é 42 35 22 74 34. Eu vou repetir, 35 22 74 34. Você pode mandar uma mensagem, pode passar lá, tirar dúvida. Eu sempre falo e vou enfatizar, informação não paga. Você vai lá, se informa, não tenha medo. Tem gente, Fábio, que tem vergonha de perguntar. Imagina, né? Nós estamos lá para isso. Se você for lá e você achar assim, ai, esse atendimento tá fazendo um pouco caso de mim, sempre fale comigo, gente, porque nós somos treinados para atender você bem. Então, assim, a tua dúvida é boba para você. Pode ser que com a minha experiência fale assim, meu Deus, isso aqui é óbvio. Só que o óbvio pra mim não é pra você e o óbvio pra você não é pra mim. Então, assim, vai lá, conversa, tira dúvida, toma um café. É pra isso que a gente tá lá, porque você vai construir esse conhecimento e tenho certeza que vai fazer diferença quando você for comprar a tua casa nova. Gente. Tá bom? Então, a Camini do ladinho, eu dou um ponto de referência ali, é o cemitério municipal. Cemitério municipal. Né? Do lado tem o Que CAPS ali, né? o cemitério municipal aqui do centro de União da Vitória, fica do ladinho ali a Camini. Isso aí. Chega lá, conversa, né? Tem também o site, tem site? Tem o site é caminicorretoradeimóveis.com.br. Lá vocês têm lá as casas, né? As fotos casas para venda, para locação, tem os fotos, bairros, tudo, né? tudo que você precisa ter lá no site, você pode se direcionar por ele também. Então tem o site, tem o Instagram, que é Camini Imóveis UVA, que você acompanha o nosso dia a dia, tem o nosso WhatsApp, então tem vários meios de comunicação. E a informação, gente, para você que está me ouvindo, quer vender, comprar, financiar, quer tirar uma dúvida, não quer agora, só quer saber como é que funciona, vai lá na Camini, que a gente tá de portas abertas, tá bom, pessoal? Pessoal, olha que simpática que é a Jennifer. Eu tenho certeza, você vai lá conversar com ela, com a equipe, para você tirar todas as dúvidas e às vezes a dificuldade que você estava ali pensando na cabeça, nem é tudo isso. Vai dar para vender, vai dar para comprar e tem que ser com pessoas corretas, pessoas sérias, pessoas que pesquisam, pessoas profissionais. E aqui está a Jennifer, está aqui a Camini, corretora de imóveis. Muito obrigado. Obrigada a você, Espero Fábio. Que você volte, viu? Voltarei, possivelmente quando a Ecléia vir, mês que vem eu virei junto com ela. Então tá. Mas quem tá me ouvindo aí, a gente tá à disposição, tá bom? Obrigada, Fábio. Obrigada a todos os ouvintes. Uma ótima quinta-feira para vocês. Valeu, abraço.